boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado ao Miguel e obrigado ao CTM por esta iniciativa e, efetivamente, o que eu vos trazia aqui é a defesa da Barra do Douro durante a Grande Guerra. Inicialmente pensei que iria abordar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque encontrei um documento que vim depois a verificar que estava mal datado, como vamos ver mais à frente, e por isso tive de corrigir, porque efetivamente tudo isto se passa ou antes da Primeira Guerra Mundial ou durante a Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra. E começando por tecnologias, também foi falado agora mesmo antes pelo Carlos, lembrar que desde 1870 que já temos torpedos, temos minas, portanto, e quando falamos de torpedos, inicialmente até referidas como minas móveis, em contrapartida com as fixas que eram colocadas e, portanto, estavam fundeadas no fundo, e aqui nesta imagem à direita, tirada em Paços de Arcos, portanto, no final do século XIX, e podemos ver um dos torpedos móveis, um Whitehead muito semelhante aos atuais até, em termos de forma, pelo menos, o interior obviamente varia, mas depois um vário conjunto de minas que seriam fundeadas, portanto, nos locais, à espera que o inimigo passasse. E, portanto, estamos a falar de finais do século XIX. E é neste ambiente, por exemplo, aqui um exemplo de uma possível defesa da Barra de Lisboa, aqui em cima podemos ver São Julião da Barra, portanto, é a Barra de Lisboa, e a ideia foi colocar, quando entramos na guerra, aqui uma plataforma para lançar torpedos móveis contra eventuais submarinos que tentassem entrar à Barra de Lisboa. O projeto nunca foi para avante, os próprios ingleses diziam com a corrente que o torpedo não seria eficaz, mas, portanto, estas são as ações que se tentam fazer logo no início da guerra, mas, portanto, com ideias que já vêm antes, porque já tínhamos os torpedos, era só montar este equipamento. E aqui mais algum conjunto de imagens quer de Paços de Arcos, quer de ações de como é que eram destruídas depois as minas. Obviamente aqui o jovem a comer um gelado não está a destruir a mina, mas foi uma mina que foi dar à terra, e acho que é sempre um ponto pitoresco em termos de as minas também depois ficavam inoperantes, e há até uma fotografia de uma mina que vai derivar até Cabo Verde, uma mina que foi largada a alguns no Atlântico Norte e depois chegou ao Cabo Verde inclusivamente. E não quero falar de Lisboa, quero falar do Porto. Estamos a ver umas imagens que eu encontrei na internet da entrada do Douro, neste caso, por volta de 1914, 1916, e portanto vemos que ainda há aqui uma série de navios, há uma navegação mercante a utilizar o Douro, como ainda hoje o faz, hoje menos, diria eu, mas na altura era muito ativa, e todos sabem que a entrada do Douro é um sítio perigoso, há muitos naufrágios aqui à entrada do Douro, face às correntes, face a um conjunto de rochas, mas, no entanto, neste final do século XIX, há intenção de proteger para evitar a entrada de navios adversários. Eu diria que fazia pouco sentido, sem um piloto para guiar era difícil, um navio, um couraçado, um navio de superfície com peças de algum calibre pode fazer fogo de longe, portanto não precisava de entrar o Douro, e um submarino também não o ia fazer, e muito menos submerso, que o Douro não tem. De qualquer modo, surge a determinada aldeia, e eu não tenho a data, tenho aqui o início do documento, e fala de uma carta de fevereiro de 1889, portanto há uma planta que eu vou mostrar a seguir, que tanto que mostra a entrada do Douro, e a carta é de 1889, por isso é que eu penso que não poderá ser um documento da Segunda Guerra Mundial, 1940, como está identificado ou mal identificado no Arquivo Histórico Militar. Portanto, não faz sentido, nessa altura, 1940, já haveria cartas muito mais atuais, e a verdade é que projetou-se interceptar este canal com uma faixa defensiva composta por 3 linhas de torpedos elétricos de fundo. Portanto, estamos a ver aqui torpedos, leia-se minas, e, portanto, são minas elétricas, ou seja, que são ativadas à distância porque alguém está a observar. Portanto, não explodem ao contacto ou quando batem, como são as tradicionais minas que estamos habituados a ver, que têm uns pauzinhos que partem e que faz explodir a mina, seria alguém a olhar e que faria explodir a mina. Portanto, estamos a falar de minas muito primitivas para estarmos na Segunda Guerra Mundial. Portanto, garantidamente, isto é um documento que fala de uma
uma ideia de defesa do Douro muito antes da Primeira Guerra Mundial. Este é o único plano que existe, embora ele depois fale de dois, fale do plano das minas de contacto. Só existe no arquivo este plano de minas elétricas com postos de observação. Eu tenho aqui agora uma carta com mais pormenor. Podemos ver aqui em cima o Passeio Alegre, portanto aqui a zona do Cabedelo, e portanto as minas estariam aqui colocadas nestas linhas, nestas fiadas, e depois controladas por cabos elétricos com postos de observação que as fariam explodir caso entrasse algum navio inimigo dentro do Douro. O que eu diria que é muito complicado. Mas, de qualquer modo, foi esta a ideia, foi este o princípio deste plano inicial, que, como refiro, não está datado, mas muito provavelmente é pré-Primeira Guerra Mundial. Este plano não vai avançar devido a estas dificuldades. As profundidades, ou seja, para ser eficaz, a mina tinha de ser de grandes dimensões, ou seja, muito explosivo, o que se tornava era mais caro e podia provocar estragos em terra. Ou seja, porque a explosão depois seria muito mais forte. A própria configuração do porto era difícil, portanto obrigava a um sistema complicado, e vimos aquele sistema que não era simples, se contarmos depois com correntes fortes que o Douro tem. Difícil escolha dos postos de observação e também a questão da despesa. Previam cerca de 50 mil escudos na altura para implementar este sistema com uma carga mais simples. Portanto, se fosse com mais carga ainda seria mais caro. E, portanto, devido a estas dificuldades, este plano não avança e é decidido fazer 4 linhas de torpedos fondeados de contacto elétrico também, inflamáveis somente por meio de choque, ou seja, que era a passagem de um navio que, se tocasse nas minas, que esse em si faria explodir a mina. Portanto, aqui diz, veja-se a planta, mas eu não encontrei mais nenhuma planta. O documento, a pastinha com os documentos não traz mais nenhuma planta, portanto há apenas aquela que até é mais interessante, dos comandos e dos cabos elétricos. Não, aqui depois faz a descrição, o sistema é mais barato, são 17 mil escudos comparativamente com os 50 mil, mas depois, que eu saiba, nunca passa a ação. Eu penso que este documento é nunca foi apresentado, nem estudado, porque nunca ouvi falar da efetiva colocação de qualquer equipamento de minas, tanto de defesa do porto do Douro e do Porto, no período pré-Primeira Guerra Mundial, ou mesmo na Grande Guerra, como vamos ver mais à frente. Portanto, eu diria que isto foi uma intenção, estudou-se, mas devido a todas estas dificuldades nunca chegou a avançar. E, avançando no tempo, 23 de fevereiro de 1916, portanto, o apresamento do conjunto grande de navios alemães e de 2 austro-húngaros, como o Miguel tem estado a trabalhar na sua tese de mestrado, na sua tese de doutoramento, não só em Lisboa e no Porto, mas também em todas as colónias, então colónias portuguesas, e olhando aqui para Lisboa, este é o plano, isto são os navios que estão implementados, são vários navios civis que são adaptados para esta atividade. Aqui o exemplo de uma mina alemã que foi recuperada, vejam-se aqueles espigões que era aquilo que faria rebentar a mina caso tocasse contra um navio, e podemos ver depois aqui um esboço da barra principal de Lisboa, o Forte São João da Barra que estávamos a ver há bocado, e aqui umas redes com minas que podiam ter explosivos para proteger a entrada, porque também em Lisboa se pensava que os submarinos alemães pudessem entrar submersos, o que também os ingleses achavam que não fazia grande sentido. Interessante é que no Porto, e estamos a olhar para este documento que é de 10 de março, ou seja, no dia a seguir à declaração da Alemanha, da declaração de guerra da Alemanha a Portugal, podemos ver que está tudo por fazer. Ou seja, ninguém preparou, ninguém esteve a preparar nada, quer desde 1914, quer desde 23 de fevereiro, quando nós apressámos os navios. Portanto, o que está aqui proposto são medidas a atuar, não fala das minas que tivemos a ver, daquele plano de minas do Porto, mas sim um conjunto de ações que é necessário implementar
inclusivamente a mais simples, que era deixar de funcionar os faróis do porto, pôr navios, colocar, diminuir a iluminação pública. O que para mim eu acho interessante é nada ter sido feito. Ficou tudo à espera que a guerra efetivamente começasse e não fomos nada proativos. Os ingleses, em abril, vêm dar apoio a Lisboa para a defesa, quer contra as minas, porque nós não tínhamos qualquer meio de guerra de antiminas em Portugal, eles vêm-nos ensinar como fazem, depois de terem preparado Lisboa, dá um saltinho, o almirante que se vê aqui na imagem, o segundo a contar da direita, vem ao Porto ver o que é que se podia fazer em termos de implementação. Não olha tanto para o Porto, olha mais para Leixões. Este é o plano inicial, uma rede dupla para fechar a entrada do Porto de Leixões e depois a colocação de alguns meios, nomeadamente uma peça de artilharia aqui no Molho Sul. O plano inicial não funciona por causa também aqui de alguma do mar e, portanto, o que vai ficar são duas redes separadas e não juntas e depois aqui colocado, já tinham sido os portugueses a colocar um projetor e uma peça de 120 mm ou 12 centímetros aqui no molho. Foi estas as ações iniciais e propostas pela equipa inglesa, não para o Porto, mais uma vez, mas sim, ou para o Douro, mas sim aqui para Leixões. De qualquer modo, para todo este conjunto, Douro e Leixões, há aqui um conjunto de cartas que estão no Arquivo Central de Marinha, Arquivo Histórico, que mostram depois as zonas a serem dragadas por navios portugueses para dragar e também as aproximações aos dois portos, quer ao Douro, que na altura ainda era bastante movimentado, quer depois a Leixões. E em cima de tudo isto, aí sim vão-se colocar dois conjuntos de artilharia, um a sul do Douro e um em Leixões, onde ainda hoje são as instalações de marinha na zona de Lessa de Palmeira, portanto ainda ficaram, em que se podem ver também aqui os arcos de fogo da artilharia que estava previsto, ou seja, a ideia era proteger aqui efetivamente a entrada destes dois portos importantes para a economia do Norte. Portanto, temos a bateria Norte de Leixões, mais tarde designada por o Rondo, uma peça de 15 centímetros, e a bateria a Sul dos Lavradores, duas peças de 15 centímetros também. Em Norte de Leixões foi necessário comprar o terreno, por isso é que a Marinha lá está naquela zona. A Sul foi apenas alugado durante o período da guerra, portanto, e não tive depois mais nenhuma informação. O do Norte é que foi mesmo necessário adquirir, não havia maneira de ser só cedida temporariamente, e portanto cada uma delas tinha depois um seu staff de pessoal de marinha, embora normalmente a artilharia costeira, por exemplo na zona de Lisboa, fosse do exército, aqui estas peças são guarnecidas por pessoal de marinha. Também interessante, no verão de 1917, cerca de um ano depois, podemos ver os dois caça-minas ou dragaminas que estão a atuar no Porto, nenhum dos dois ainda foi devidamente requisitado, embora já tivessem a atuar. Estamos a falar de dois arrastões de pesca, o mesmo que se usava lá fora. A imagem que eu vos trago à direita é de um navio inglês e um navio francês, que também são navios civis nesta altura, não se construíam navios para a guerra de minas específicos, usava-se o que era melhor para este tipo de coisas, que eram arrastões de pesca, porque eram eles que estavam habituados a arrastar algo na água e, portanto, era o melhor navio para este tipo, apenas colocavam uma arma para depois destruir as minas quando viessem à superfície. Mas, portanto, um ano depois, os dois navios ainda não estão requisitados pela Marinha, portanto, já estão a fazer as suas funções, mas ainda não estão a cumprir. Ao contrário do que acontecia em Lisboa. Em Lisboa já havia navios requisitados pela Marinha para funcionar. Podem perguntar, era importante, haveria atividade alemã nesta zona? Há atividade. Em todo este espaço que designamos de Atlântico Português, que vai até os Açores e até Cabo Verde, era território português, não contando com a zona espanhola das Canárias, porque eram neutrais, temos efetivamente bastante atividade de submarinos alemães, a verde são interações, a vermelho são afundamentos, portanto temos aqui um conjunto ainda interessante, são cerca de apenas 5% dos navios afundados durante a Primeira Guerra Mundial que ocorre neste espaço, mas mesmo assim há aqui alguma pressão alemã para atuar neste espaço.
Inclusivamente, em Lisboa, são colocadas vários conjuntos de minas, cerca de 40 minas, que vão provocar a perda. Logo em 1916, quando, poucos dias depois da chegada daquela equipa inglesa do Tejo Viking, um navio que vinha com abastecimentos de cereais para Lisboa, e cerca de um ano depois do Roberto Evans, um dos dragaminas que estava em funções de ressega, que também vai ser afundado. Todos os outros praticamente foram ressegadas efetivamente e eficazmente pelos navios da Marinha Portuguesa. E trago aqui outros exemplos, são cartas que vêm num conjunto de informações de intel francesas, em que se vê aqui submarinos alemães a cruzar as nossas águas a caminho do Mediterrâneo, a caminho de águas mais a sul, que fazem aqui, trago aqui os pormenores aqui mais desta zona, vários afundamentos ao largo aqui portanto, de Leixões e do Porto, aqui uma com mais em pormenor, e efetivamente em 1917, em dezembro, chega a haver uma troca de tiros entre uma das baterias de Leixões com um submarino, que o diário do submarino praticamente não faz referência. Portanto, ele nem se deve ter percebido o que é que se passou e se efetivamente houve troca de tiros, mas efetivamente há esse registro e está indicado até aqui neste mapa que acompanha o documento Intel deste troca de tiros, ou pelo menos os disparos feitos pela bateria de Leixões. Exceto este, são situações em Sesimbra, já em 1918, para além dos ataques que nós sabemos à Ponta Delgada e ao Funchal, e também a Cabo Verde, que há ataques de submarinos mais eficazes. Portanto, aqui o submarino estava perto de terra e a bateria terá aberto fogo sobre o submarino. Importante também referir, muitas vezes se fala da base São Jacinto, um bocadinho a sul, ela vai ser construída para dar apoio a uma base de navios de superfície franceses que vão operar a partir de Leixões, mas é importante pensarmos que esta base é feita num âmbito de um conjunto mais alargado, não só de Portugal continental, mas também de outros domínios franceses. A ideia era cobrir com meios aéreos o máximo de rotas possíveis para os navios mercantes, ou seja, dar uma proteção. Nós olhamos muito para a Segunda Guerra Mundial e para o apoio que as aeronaves dão na luta anti-submarino. Na Primeira Guerra Mundial isso já acontecia, em especial pelos franceses. Os ingleses concentravam-se mais no Canal da Mancha, mas os franceses, porque precisavam de fazer a ligação entre as suas colónias no norte da África e a França europeia, e portanto há muito esse desenvolvimento e esse investimento. Por isso é que os franceses investem nestas bases em Portugal, e são os franceses que fornecem os meios, principalmente. E aqui a base francesa, com duas imagens tiradas da ilustração portuguesa, com decorações, e aqui alguns dos navios, ou os navios que os franceses colocam aqui também são navios de pesca, obviamente melhor armados, com rádio que os nossos não tinham. Os próprios aeronaves francesas que estão a operar a partir de Aveiro têm rádio, o que as nossas também não tinham, muitas vezes usavam pombos correios, o que dificultava depois a troca de informação com terra, ou tinham de esperar que as aeronaves chegassem à terra. Os franceses têm navios semelhantes, mas obviamente com outras condições. E também aqui um pormenor de um documento que encontrei, a questão os franceses vêm sim, é território português, mas Portugal tem de pedir, ou tem de conversar com Londres e tem de ter quase a autorização de Londres para que os franceses consigam estabelecer a sua base. Ou seja, mesmo em território português, mesmo depois daquilo que o Carlos Lopes referiu, de todo o ultimato, toda aquela tensão que há com a Inglaterra, e quase que faz, e que ajuda a cair até em parte a própria monarquia, a verdade é que os governos portugueses continuam a depender da Inglaterra e a pedir a autorização para fazer muitas das suas atividades, como mostra bem este documento. Ou seja, um aliado vem para Portugal, mas temos que perguntar aos ingleses se concordam, para que não haja qualquer confusão. Para finalizar, alertar para um ponto também, ou quase finalizar, um ponto também interessante, muitas vezes desconhecido. Isso é fruto também de um trabalho de mestrado de um aluno da Escola Naval, um aspirante da Escola Naval. Normalmente nós consideramos os nossos submarinos como apenas para defender Lisboa, e a verdade é que ele encontrou
um relatório da atividade dos submarinos portugueses na Primeira Guerra Mundial, que refere no final portanto, no final do ano de 1918, a intenção de criar uma base de submarinos portugueses em Leixões, algo que nunca tinha sido referido, e esses bases de submarinos de Leixões não é para defender Leixões, é para ser ativo, ou seja, para responder a possíveis ataques, à presença de submarinos alemães na zona, eles saíam para os atacar. Portanto, não é apenas defensivo. A ideia que nós temos habitualmente é que estes submarinos apenas são defensivos. Não, são submarinos bastante ofensivos. O problema é que estamos em 18, há o problema da epidemia, que põe os submarinos algumas vezes parados, depois também é o período de inverno, não esquecer que os submarinos chegaram no final de 1917, estão um período de preparação, e portanto acaba por não ser efetivamente ativada todo este esquema, mas a verdade é que estava previsto, o que também penso que é muito interessante, e portanto Leixões como uma base de submarinos na Primeira Guerra Mundial, penso também nunca terá sido referido. Para finalizar, apenas referir que não há imagens dos dois arrastões que eram usados, apenas deste, do Açor, que curiosamente na Segunda Guerra Mundial volta a ser requisitado pela Marinha Portuguesa para a Ressega de Minas, mas percebe-se que já está muito antigo, volta para civis e depois vai naufragar em Cascais, numa zona que, perto do Cabo Raso, um local que, embora haja poucos vestígios, mas que tencionamos também ir investigar a breve trecho para verificar o que é que há, porque no fundo acaba por ser a memória de um navio que percorreu as duas guerras mundiais a fazer a sua missão, uma missão difícil contra as minas e portanto uma missão que merece ser também reconhecida não só pelo Roberto Alves e pelo Augusto Castilho, mas também por estes navios. E obrigado pela vossa atenção, aqui uma imagem dos temporais, um deles que vai destruir, por exemplo, aquela rede que eu referi inicialmente, vai ficar parcialmente destruída devido aos temporais tão famosos no norte, que se calhar hoje, se formos ali a esta zona, vamos ver que o mar vai estar assim bem violento. Obrigado, Miguel.